Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao programa O Forró Transforma. Aqui nós lançaremos no Balaio do Forró muitas ideias e o máximo que vocês me permitirem compartilhar das minhas experiências e ações testadas e aprovadas com milhares de alunas e alunos em mais de 24 anos de jornada no ensino do forró dança para sua transformação como professora ou professor de forró. Vamos juntos? Eu sou o professor Ivan Ribeiro e o tema da aula de hoje é: você não precisa perder alunos para tomar uma atitude. Sim, hoje nós vamos falar de problemas que você já teve e talvez não tenha lidado da forma mais tranquila possível, está tendo ou terá. Notem, a questão não é se, e sim quando, porque estamos falando de relacionamento humano e os problemas são muito comuns em sala de aula. Mas e você, está preparado, preparada para lidar com esses problemas? Primeiro, na prevenção, prevenindo, evitando que eles aconteçam. Segundo, se acontecerem, da forma mais tranquila possível, sem ofender, sem magoar ninguém, para não perder alunos? E que problemas são esses? Só para citar alguns. Temos alunos com problemas de higiene corporal, odores desagradáveis. Alunos que ficam tentando ensinar os outros, criando situações desconfortáveis, tanto para os professores quanto para os colegas. Temos questões de assédio, tanto de homens quanto de mulheres, entre outros. Está preparado? Trarei algumas dicas de ações que você pode usar primeiro para prever e prevenir, evitar que os problemas aconteçam. Segundo, se eles forem inevitáveis, que você tenha as habilidades necessárias para lidar da forma mais leve, assertiva, mais tranquila possível, sem ofender, sem magoar, sem constranger seus alunos. Ao contrário, da forma tranquila com que você passará a lidar com seus problemas, você vai conquistar mais ainda o respeito e admiração dos seus alunos. Mas antes, vamos refletir juntos. Se eu fosse abrir um negócio novo hoje, vamos dizer uma escola de dança mesmo, o que eu faria? Procuraria alguns donos de escola cujo trabalho eu admiro e ia querer saber o que eles fizeram, o que estão fazendo, o que deu certo, o que deu errado, quais são as dicas que eles podem compartilhar comigo para que eu conheça o caminho das pedras. Sim, porque eles chegaram primeiro, eles estão há mais tempo nesse mercado, eu vou começar agora. E que bom se eu puder entrar nesse mercado tendo uma série de dicas, de ações, de caminhos que dão certo e outros que podem dar errado. As minhas chances de sucesso aumentariam muito, concordam? Pois bem, mas eu também não quero aqui que você receba essas dicas como verdades absolutas. Elas são apenas parte da minha experiência de cerca de 24 anos no ensino do forró dança, vivenciando inúmeras situações em sala de aula. Então, aquilo que for útil para você, aproveite, é de coração. E aquilo que você achar que não é útil, não lhe serve, por favor, apenas desconsidere. O que você precisa saber e fazer para evitar problemas? Primeiro você precisa saber, precisa aceitar que eles são inerentes ao nosso ramo de atividade. Como já dito, estamos falando de relacionamento humano e quando falamos de pessoas, os problemas são muito comuns. Segundo, você precisa estar o tempo todo atento, atenta ao comportamento, aos mínimos detalhes das posturas corporais dos alunos em sala de aula. A linguagem corporal fala muito e se você estiver com a atenção total para os alunos, você vai conseguir prever as situações problemáticas que podem acontecer e vai conseguir intervir antes que elas aconteçam, evitando inúmeras situações desagradáveis que podem te fazer perder alunos. E como foi que eu cheguei à conclusão que é melhor prevenir do que remediar? Depois de alguns anos trabalhando com o ensino do forró dança e depois de já achar que estava craque na solução de problemas, uma situação em especial me chamou a atenção. Estava no meio de uma aula e ia colocar uma música para os alunos treinarem e de repente do outro lado da sala, quase que gritando, uma aluna se expressa assim: professor, corrige aqui, ele está errando. Silêncio absoluto, silêncio constrangedor. Bem, coloquei a música, pedi para os alunos treinarem e fui calmamente até eles, já minimizando. Olha,
Esse passo é meio difícil mesmo, leva tempo para a gente aprender, assimilar as técnicas, mas vamos ver como eu posso ajudar vocês dois a melhorarem a técnica desse movimento. E pedi primeiro para fazer com ela. Por que com ela? Porque ele já tinha sido constrangido na fala dela. Então, para minimizar a situação dele, tirar a carga, o peso colocado por ela sobre as costas dele, eu pedi para fazer com ela. Obviamente, para identificar quais eram as necessidades de correções que ela precisava. E elogiei primeiro as qualidades técnicas dela, a postura, o abraço, e fui identificando depois com calma, com tranquilidade, quais técnicas ela precisaria melhorar. E apontei umas 2 ou 3 de forma tranquila. Olha, se você melhorar aqui, vai ficar melhor na hora de executar com ele. Se melhorar esse ponto aqui também, vai ficar mais interessante, mais confortável. Depois fui fazer com ele. Quando eu fiz com ele, eu também elogiei primeiro o que havia para ser elogiado na técnica de execução dele e, ao fazer com ele, identifiquei 1 ou 2 pontos a melhorar, também falando de forma clara, tranquila, leve e óbvio. Isso levou mais ou menos o tempo de meia música. Pedi para trocarem os pares e sugeri que eles trocassem também. A aula transcorreu sem mais nenhum incidente, mas este evento me trouxe uma lição valiosa. Eu não queria nunca mais que isso acontecesse novamente e a partir de então eu passei a prevenir este problema que de verdade é constrangedor para o aluno que é apontado ali e também os outros alunos se constrangem por aquele que foi apontado. A essa altura da minha carreira eu já tinha perdido alguns alunos por conta de situações problemáticas em sala de aula. Mas este episódio me fez aprender que de uma vez por todas eu precisava me tornar cada vez mais um especialista na prevenção de problemas e não esperar acomodado que primeiro os problemas batessem à minha porta para depois eu tomar uma atitude. E eu estava decidido a não mais perder alunos por conta da falta desta habilidade que eu considero fundamental para nós professores. Quando eu mudei a minha postura e comecei a me antecipar aos problemas, de modo geral eu percebi que os alunos se sentiram mais aliviados e agradecidos. Por quê? Eu os estava orientando que aquelas situações inúmeras poderiam acontecer, que se eles não prestassem atenção, eles poderiam ser os pivôs daquelas situações. E obviamente ninguém queria se sentir o pivô de nenhuma situação problema, mas também os estava preparando para se precaverem, para lidarem de forma mais assertiva, mais tranquila, mais generosa até, caso fossem envolvidos em alguma situação constrangedora. E onde eu vejo que os professores mais erram com relação a essa questão? Bom, parece que alguns professores rezam e esperam que os problemas não aconteçam, mas como já dito, é só questão de tempo. Estamos falando de pessoas, os problemas vão acontecer. E se você vai sentar e esperar, é bom que você seja especialista em solucionar problemas. Mas eu te garanto que se você passar a ter uma atitude preventiva, agir antes que os problemas aconteçam, você vai reter muito mais alunos do que se agir só na solução depois que os problemas baterem à sua porta. Por falar em situações problema, para este vídeo nós pedimos a participação de professores e professoras tanto que fizeram a capacitação profissional em forró comigo, quanto para os do programa de formação do Espaço de Dança Andrei Udiloff que eu coordeno. E a Carol Cacaso de São Paulo pergunta como lidar com pessoas que têm dificuldade com o abraço, com o toque. Primeiro é preciso que nós aceitemos que se o aluno se matriculou numa aula de dança, ele sabe que vai abraçar. Só tem dificuldade para lidar com a questão e precisa da nossa ajuda. Também é importante lembrar que os alunos vêm para as nossas aulas para se relacionar, para se conhecer, para fazer amigos, ou seja, para socializar. E nós temos que nos tornar mestres na arte de fazer os alunos se relacionarem. Como eu faço? Desde a primeira aula, eu me posiciono na porta e recebo os alunos com um sorriso e um abraço. E ali já vou percebendo quem são aqueles que têm mais receptividade ao toque e aqueles que têm dificuldades. Esta percepção é poderosa para que eu conduza a minha aula de forma mais adequada para aquele universo de alunos que eu tenho nas mãos.
Se eu percebo que um número considerável de alunos tem dificuldade com o toque, é provável que na primeira aula eu nem chegue ao abraço fechado de dança. Vou trabalhar as bases da dança, vou trabalhar a percepção musical básica associada às bases, toque pelas mãos, toque pelos braços, mas provavelmente o abraço não acontecerá nessa primeira aula. Na segunda aula, além das dinâmicas de socialização que eu já exemplifiquei em alguns outros vídeos para trás, eu trabalho uma dinâmica poderosa. Tem uma música que eu adoro, A Amizade Sincera, com Renato Teixeira e Dominguinhos, é esta versão. Eu coloco essa música num volume que os alunos possam me escutar, coloco uma luz de baile, formo duplas, peço para eles se conectarem pelas mãos apenas, peço para fecharem os olhos e conduzo uma dinâmica que é mais ou menos assim. Por favor, fechem os olhos e vamos fazer uma volta ao passado. Imaginem que vocês estão lá no ensino fundamental. Tem alguma pessoa especial, algum coleguinha especial que você adoraria reencontrar? E no colégio? E na faculdade, em alguma fase da sua vida, lembre-se de alguém muito especial, um amigo, uma amiga, que você adoraria reencontrar hoje, neste momento, para dar um abraço, para contar para ela, para ele, através desse abraço, tudo que você viveu, suas conquistas, suas angústias, e para saber da pessoa querida tudo que ela viveu, as dores, as angústias, enfim. Esse abraço resgatador dessa amizade saudosa é agora. O seu amigo está à sua frente, é essa pessoa cujas mãos você segura. Devagarinho vá se aproximando, embalados pela minha voz, embalados pela música, amizade sincera. As pessoas se permitem, se aproximam, devagarinho vão se envolvendo, se abraçando, de olhos fechados e ficam. Daqui a pouco elas estão ali, embaladas pela música, e alguns alunos se emocionam e choram. Esta dinâmica é poderosa e cria uma conexão muito especial com aquela pessoa ali que foi abraçada, representando aquele amigo de infância, aquele amigo especial da vida de todos os alunos. Então, esta é uma prática que é poderosa e que ajuda demais os alunos a quebrarem, a vencerem essa barreira, essa dificuldade com o abraço. O professor Michel Camargo, da cidade de Paulínia, São Paulo, pergunta: como lidar com alunos que não cuidam adequadamente da higiene pessoal, odor nas axilas, mau hálito, mesmo com a escola incentivando que os alunos se cuidem? A esta pergunta nós responderemos na prática com uma das abordagens possíveis. Vejam na continuação do vídeo. A gente nem percebe e está envolvido nela de repente, sem querer, sem saber, que é a questão dos odores corporais, a questão da higiene pessoal, para que as aulas de dança sejam o mais confortáveis possível. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente passa muito tempo sem comer, sem ingerir alimento, o que acontece no nosso estômago gera odores, e esses odores saem pelo hálito. E às vezes a gente está com um mau hálito porque a questão da alimentação está meio descompensada ali. Então, sempre que puderem, tragam uma fruta e se alimentem antes de entrar nas aulas. Procurem ingerir alguma coisa rápida e, de preferência, se você puder, se for ingerir, é importante também dar uma higienizada na boca logo depois. Às vezes só uma bala não resolve, é chegar no banheiro, dar uma escovadinha rapidinha e ir para a sala de aula, porque às vezes a gente é o problema e nem sabe que é. Porque, em geral, quem tem mau hálito não sente o próprio hálito, é o outro que sente. E as pessoas têm dificuldade de falar pra gente que a gente está com mau hálito. Quantas pessoas aqui têm coragem de chegar pro coleguinha e falar: cara, dá uma checada aí que eu acho que... Alguém tem coragem? É difícil, né? Mas é difícil, não é? Mas foi constrangedor porque eu tive que chamei no particular e conversei. Mas não é fácil, né? Ninguém queria falar. Ninguém quer falar. Só que era difícil porque eu era o último da turma, e a minha turma era a última que aquela pessoa estava e não tinha mais como trocar de turma. Eu falei, professor, e aí? Não tem mais pra onde mandar, vai ficar na sua turma. Eu falei, eu vou falar com ele, se você não falar, fala. Aí estão os fatos. Provavelmente é uma pessoa que rodou de turma porque ninguém queria lidar com o problema
e aí a pessoa fica sendo trocada de turma até que chega numa hora que ou ela sai da escola ou alguém tenta ajudá-la de fato. E tem situações, turma, que não adianta botar panos quentes, não adianta você tentar enganar, tentar fazer de conta que o problema não acontece, porque se você não lidar com a questão do odor de uma determinada pessoa ou de quem quer que tenha esse problema na sua sala, você vai perder outras pessoas porque você não soube lidar com aquela situação. Ah, não vou ficar mais naquela turma não, eu sempre caio com aquele aluno que cheira mal, as pessoas começam a sair da sua turma e você fica só com a pessoa que tem o problema. No caso de quem é professor ou será professor. Então, primeiro, trazendo para nós aqui, nós podemos exalar algum odor que não seja muito agradável? Sim. Basta estarmos vivos, né? Somos humanos, suamos, enfim, exalamos odores. Então, primeiro ponto, cuidar da higiene pessoal é fundamental em todos os aspectos. Procurem cuidar muito bem e se certificar de que a boca está em ordem, de que a axila está em ordem, de que o suor, a sudorese está em ordem antes de entrar na sala de aula. Fiz uma aula, suei, vou no banheiro, primeiro, já trouxe uma camiseta extra, vou no banheiro, não dá tempo de tomar um banho? Toma um banho de gato mesmo, tira a camisa, meninos, passa uma aguinha, passa o papel toalha, tira o excesso daquele suor que já aconteceu ali, dá uma limpada, passa um desodorante, bota uma camiseta nova, dá uma refrescada, e isso faz toda a diferença. Porque um dos principais fatores que vão dizer se dançar com a gente é bom, é o nosso odor corporal. Algumas pessoas têm dificuldade até com perfumes. Ah, meu perfume é uma delícia, eu acho. Mas tem gente que pode ter uma alergia, um desconforto, uma ânsia de vômito, porque ela não suporta, por alguma razão da vida dela, aquele odor, aquele cheiro do meu perfume. Então isso é muito delicado. E se você souber de alguém que tem algum odor que para você parece desagradável e você não sabe como lidar, traga para o professor. O professor vai procurar sentir ele mesmo, para ver se não é uma má impressão. Eu vou procurar fazer com o aluno, fazer com a aluna e tentar entender ali o que está acontecendo, se está acontecendo. Se estiver acontecendo, eu vou agir de forma tranquila, de forma leve, sem constranger o aluno, sem fazer isso em público, numa hora apropriada, porque talvez ele não saiba, ele só precisa ser informado, informada que aquele problema está acontecendo e às vezes uma conversa já resolve. Em geral, as pessoas ficam, nossa, eu não sabia, ninguém me falou isso. Eu até senti um pouco de estranheza, porque parecia que às vezes alguém não queria dançar comigo, mas eu não sabia. E a pessoa fica extremamente agradecida, porque a gente ajudou ela a resolver um problema que estava afastando as pessoas dela. Então esse é o procedimento. Cuidado para que você não seja a pessoa que está com algum tipo de odor desagradável e se deparar com algum colega que tem algum problema de odor que pareça desagradável, procure se certificar, não fala nada, não sai espalhando por aí, mas checa mais uma vez, mais duas, às vezes uma vez na vida não é um problema, uma vez na vida. Mas na próxima aula igual, na outra igual, puxa, acho que tem um problema ali, deixa eu falar com o professor, porque eu quero proteger o meu colega e se fosse comigo eu gostaria que alguém também me ajudasse. Fechado? Obrigado. A professora Mayara Gazi, de Sorocaba, São Paulo, pergunta: como lidar com alunos que não querem dançar com iniciantes? Eu vou abordar essa questão por 3 ângulos. Primeiro, a postura dos professores. Segundo, a composição da turma quanto ao nível das pessoas que estão presentes na formação dessa turma. Terceiro, qual a motivação de um aluno para dançar com um iniciante, além da qualidade da dança. Primeiro, professores, se nós queremos que os nossos alunos mais avançados dancem com os alunos mais iniciantes, é fundamental que nós tenhamos essa postura também. Professores que dançam com alunos iniciantes estão sinalizando para os seus alunos que eles devem, que eles podem, que também é legal que eles dancem com os alunos iniciantes. Lembrem-se, os nossos alunos, de modo geral, tendem a reproduzir, a imitar as nossas posturas, o nosso comportamento. Então, o comportamento desejado tem que ser o comportamento que eu emito para os meus alunos reproduzirem, imitarem. Segundo, a composição da turma às vezes é heterogênea demais.
Eu acredito que uma turma sempre será heterogênea, mesmo que ela comece, que todos os alunos comecem no mesmo dia e horário e todos frequentem todas as aulas. As pessoas são muito diferentes. E já a partir do segundo mês começam a se evidenciar as diferenças claras de desempenho, de desenvolvimento entre os alunos. Mas o problema é que para manter uma turma, para fazer valer financeiramente uma turma, a escola, os professores, muitas vezes permitem, até incentivam a entrada de alunos com níveis muito diferentes em uma turma. E esse é um problema criado pelos próprios professores, pela própria escola. É óbvio que um aluno mais avançado não vai querer ficar dançando com um aluno mais iniciante, se sentindo preso em seu desenvolvimento. E até o aluno iniciante vai se sentir constrangido porque ele sabe, ele sente que está atrapalhando o desenvolvimento do outro que está mais avançado. Então, muitas vezes, o tiro sai pela culatra. E a ideia de que nós estamos deixando a turma mais saudável financeiramente, na verdade, estamos deixando a turma tão problemática que é provável que a gente perca essa turma mais rápido do que a gente espera. O terceiro ponto de vista, o terceiro ângulo é: por que um aluno mais avançado dançaria com outro aluno iniciante, mesmo com nível diferente? Aí é o poder das técnicas ou das dinâmicas de socialização. Eu preconizo que os alunos, quanto mais amigos eles se tornam, mais motivos eles têm para se relacionar e para dançar uns com os outros, apesar do nível. Então é natural que um aluno dance com outro porque ele tem uma amizade, tem um carinho por aquele aluno. Isso é muito comum nas minhas turmas, é muito comum nos espaços onde eu trabalho. Então, professores, procurem olhar por estes ângulos e por outros também, outras percepções que vocês tenham e que não foi citada aqui. É isso. O professor Marcos Brandão, de Cotia, São Paulo, pergunta: quando temos em sala de aula alunos com um abraço desrespeitoso, como lidar com a questão sem perder nenhum aluno? Primeiro, tem situações e pessoas que é melhor perder mesmo. Se o aluno veio mal intencionado, se ele acha que ele está na escola, está na nossa aula para pegar mulher, se ele trouxe de berço esse comportamento social indesejável e desrespeitoso, talvez não tenha muito o que fazer. Vale a pena chamar do lado, tentar uma abordagem direta, situar o aluno e talvez perdê-lo mesmo, porque senão nós perderemos outras pessoas e pior, por falta de atitude da nossa parte, deixaremos de proteger as nossas alunas que serão submetidas a situações desrespeitosas por conta da nossa falta de atitude. E isso não deve acontecer, caros professores e professoras. Segundo, se o aluno é mal orientado, também é um problema nosso, porque não devemos simplesmente pedir para que o aluno, desde a primeira aula, encontre alguém, abrace e saia dançando, se nós percebemos a mínima postura, o mínimo comportamento mal intencionado de quem quer que seja. Então o abraço deve ser ensinado. E olha que eu preconizo um abraço envolvente, firme e macio, mas eu digo para os alunos o que é um abraço envolvente, firme e macio. Envolvente porque o abraço deve envolver o corpo do outro de forma completa, não deve ser um abraço pelas extremidades. Firme porque sim, eu tenho que ter tônus no meu abraço não pode fica mole, o braço mole, geralmente o braço mole, o abraço mole, a mão cai e vai parar abaixo da cintura, o que é desrespeitoso. E também é macio, ou seja, em hipótese alguma eu posso apertar a pessoa com quem eu estou dançando. Porque, além de ser envolvente, firme e macio, tem que ser afetuoso, tem que ser carinhoso e, sobretudo, tem que ser respeitoso. Os códigos da dança me permitem tocar o corpo de outra pessoa de uma forma, num nível de intimidade que muitas vezes é provável que o aluno não tenha em casa esse tipo de permissão social. Mas é preciso que nós eduquemos os nossos alunos, tanto pela nossa forma de abraçar, quanto pela nossa instrução, nossa orientação de qual é o melhor abraço, o abraço mais respeitoso. Então eu mostro mesmo, claro que eu não ponho a mão, mas eu envolvendo alguém como demonstração em sala de aula, eu mostro a mão jamais deve descer abaixo da linha da cintura. Se o meu braço é muito longo, eu tenho que tomar cuidado ao envolver o corpo de uma mulher que a ponta dos meus dedos nem resvalem
na lateral dos seios dela, isso é desrespeitoso. Então são orientações que eu, como professor, entendo que eu preciso, eu tenho o dever de dar, de orientar, de falar para os meus alunos quando eu estou ensinando as técnicas de abraço desde as primeiras aulas. Mas eu vou dar um exemplo na prática em sala de aula sobre essa questão do abraço desrespeitoso. Vejam a continuação do vídeo. E um pedido que as meninas sempre me fazem é para ajudar os meninos a abraçarem melhor, porque às vezes o abraço dos meninos, por mais boa intenção que eles tenham, é um abraço que pode ser até, num certo ponto, desrespeitoso. Não acontece aqui, tá, turma? Quero deixar claro que assim, é só para a gente tomar cuidado e às vezes não ser levado a uma ação que não é muito legal, meio que sem querer assim, ou sem perceber. Então às vezes eu vejo meninos com a mão muito mole, assim, com o abraço muito mole e a mão muito lá embaixo. Às vezes o meu braço é muito longo e a menina, quando eu abraço ela, eu chego do outro lado, dependendo do abraço, e eu toco a lateral dos seios dela. Isso é desrespeitoso. Tem gente que faz isso de propósito, o pior é isso. E infelizmente na nossa sociedade em que a mulher é extremamente massacrada desde sempre, as mulheres têm até medo de reclamar, têm até medo de se posicionar. Então o abraço ele não pode ser algo estanque, é assim que se abraça. Não. Claro que tem técnicas de abraço, mas o melhor abraço é um abraço que eu chamo de envolvente, firme e macio. E com os braços muito respeitosamente colocados no corpo da outra pessoa. Porque ela está te dando uma permissão pelos códigos da dança de abraçá-la, de tocá-la num nível de intimidade que às vezes ela não tem em casa, não tem no seio familiar. Porque esse é um universo maravilhoso que permite que nós nos toquemos de uma forma carinhosa, afetuosa, que às vezes a gente não tem em casa, as pessoas não têm em casa às vezes. Isso aqui é um oásis, um paraíso em certos aspectos. Então eu preciso ter muito respeito com o corpo dessa mulher que me permite abraçá-la. Então, como é que eu vou abraçá-la? Do jeito mais respeitoso possível. Agora, é possível que às vezes, durante a dança, durante alguns movimentos, sem querer, haja algum contato? É possível. Mas a gente tem clareza de que ela tem clareza quando é sem querer e ela tem clareza quando é por querer. Então, meninos, quando acontece sem querer, às vezes nem é sem querer, foi uma passagem ali, foi muito sem querer e muito suave. Se foi um toque um pouco mais firme do que parece o sem querer, peça desculpas imediatamente, para ela saber que foi sem querer. Peça desculpas imediatamente, ela merece um pedido de desculpas. Meninas, se você se sentir assediada por qualquer homem, em qualquer baile, em qualquer situação, você tem o dever, o direito e o dever de se posicionar. E qual é a posição? Se você não quer fazer um escândalo, não quer fazer nada, não quer que ninguém nem saiba que aquilo aconteceu, porque é constrangedor para a mulher declarar que aquilo está acontecendo com ela. Então a mulher é tão constrangida em tantos aspectos, mas ela pode, no mínimo, dizer, olha, desculpa, obrigado. Nós, professores, temos que nos posicionar. Nós, homens, temos que nos posicionar, porque nós somos totalmente responsáveis por esse massacre que a mulher sofre na nossa sociedade machista. Eu sei disso porque eu vim de uma família machista, de um pai machista, mãe machista, irmãs machistas, eu machista. Eu tenho plena consciência de que eu cresci machista e eu luto contra isso todos os dias da minha vida. Então nós temos o dever de lutar contra essa dificuldade que a gente acaba impondo sem querer ou por querer, por conta da condição machista na qual nós estamos inseridos, às mulheres. Beleza? Agradeço a vocês por me permitirem compartilhar esse pensamento. Como as perguntas que nos chegaram foram sorteadas, caiu mais uma da professora Mayara Gazi, de Sorocaba, São Paulo, e ela pergunta: o que fazer em situações de assédio, tanto de homens quanto de mulheres, em nossas aulas? Primeiro eu queria comentar que, com tristeza, percebo que, infelizmente, em nosso mercado, há pessoas que não são professores, não são professoras, mas estão na condição de
e que tem posturas inadequadas, que assediam, que dão em cima descaradamente dos alunos, das alunas em sala de aula. E isso acaba desencadeando em pessoas que já têm uma predisposição, desencadeia uma postura desenfreada nesse sentido do assédio, do desrespeito. E é uma pena que isso aconteça. Pessoas assim, na minha opinião, deveriam ser excluídas, expulsas do nosso universo que é tão saudável, que faz tanto bem para todos nós, que é a dança. Mas vamos considerar que alunos que de repente chegam mal intencionados na nossa aula, que já vieram de casa assim, trouxeram de berço essa postura indesejável, ou que foram mal educados em alguns outros espaços, cheguem em nossas aulas. Atentos, professores e professoras, ao primeiro sinal de desrespeito, e a gente percebe isso na forma como as pessoas se olham, se tocam. Na forma, falando do tema anterior, do abraço desrespeitoso, é um tipo de assédio. Então percebeu que o abraço está inadequado, reúna a turma e fale no geral. Não apontem o dedo para ninguém por enquanto, falem no geral. Turma, isso não acontece aqui em nossa aula, mas eu preciso falar porque de repente pode chegar alguém, a gente não sabe, a turma ainda recebe alunos, por exemplo, de repente pode chegar alguém, a gente não sabe todo mundo que entra e sai, até conhecer as pessoas. Então, se vocês perceberem alguém mal intencionado, com um abraço que você não considere respeitoso, e nós já mostramos como é que se deve abraçar para dançar de forma envolvente, firme, macia, afetiva assim, carinhosa assim, mas com todo o respeito do mundo. Se você perceber alguma situação que te cause desconforto, chame o professor, que nós temos o dever de te proteger, e eu peço para que vocês cuidem uns dos outros, para que nenhuma situação desconfortável, nenhuma situação que seja considerada assédio aconteça com vocês e com os colegas. Este é um ambiente de respeito, um ambiente familiar, e nós queremos que continue assim, e obrigado por me permitirem compartilhar esse pensamento com vocês. Se por outro lado esta abordagem coletiva não resultar êxito, vale a pena chamar de lado, fora da sala de aula, num ambiente reservado, o aluno que está com uma postura inadequada e conversar diretamente com ele. Entramos naquela questão, às vezes a pessoa é mal educada, é mal intencionada, não vai mudar a postura dela, e a gente tem que ter uma conversa muito séria com essa pessoa para identificar se o problema dele é crônico e vale a pena perder esse aluno. Eu já perdi alguns alunos, já tirei aluno da sala de aula, já expulsei aluno da sala de aula sem perder nenhum outro aluno, porque ficou claro que eu estava protegendo as minhas alunas, protegendo os meus alunos de situação constrangedora imposta por aquele aluno que infelizmente chegou na sala de aula para causar. É isso. O professor Anderson Araújo, de São Paulo, pergunta: como lidar com situações de casais, casados, namorados, que levam as brigas e intrigas para a sala de aula e, por terem intimidade, não têm paciência um com o outro? Primeiro, quando eu recebo casais em minhas aulas, geralmente na roda eu explico o seguinte: turma, casais casados têm o direito de dançarem só entre eles, se assim o desejarem. Porque muitas vezes a gente leva uma vida corrida, ele trabalha para um lado, ela trabalha para o outro, eles praticamente só se encontram à noite para dormir, nem se veem, nem se relacionam direito a semana toda, e escolheram a nossa aula para fazer pelo menos uma atividade semanal juntos. Então eu, como professor, não posso trocar os pares de uma forma em que os alunos que são casal nunca dancem juntos ou dancem uma única vez na aula. Seria ruim para eles e eu perderia esses alunos se eles viessem para a aula com esse objetivo de fazer uma atividade juntos. Por outro lado, também explico na roda para os casais que é importante que eles troquem de vez em quando para experimentar outras propostas de dança, outras abordagens, porque as pessoas são diferentes. Será melhor se eles trocarem de vez em quando os pares. Mas é só uma sugestão, se eles decidirem dançar juntos a aula toda, o curso inteiro, eles têm o direito, porque eu até brinco, trouxeram de casa, têm o direito de dançar juntos se assim o desejar. Ok? Agora, existem casais que têm dificuldade de relacionamento e talvez tenham vindo para as nossas aulas para tentar resolver problemas que não resolveram em casa. Então o que eu falo também, casais casados,
se vocês vão só dançar juntos o tempo todo, é importante que vocês tenham clareza que é fundamental que vocês tenham muita amizade e muita paciência um com o outro. Porque se vocês estiverem dançando com outra pessoa que vocês não têm intimidade, dificilmente vocês vão apontar o dedo e dizer foi você que errou, não foi você que errou. Agora, às vezes, entre o casal, essa intimidade faz com que vocês fiquem se acusando de um estar errado e o outro estar certo. Enfim, então tomem cuidado com isso. Se sentirem que o clima está esquentando, na hora da troca dos pares, troquem os pares, vão dançar com outras pessoas, depois voltam, façam as pazes e vamos fazer o nosso aprendizado acontecer da melhor forma possível. Mas eu também queria trazer uma abordagem em sala de aula para vocês verem como eu lido com a questão, como eu trago essa questão para os alunos em sala de aula. Vejam a continuação do vídeo. Turma, às vezes me perguntam o que fazer quando as pessoas não têm paciência com quem está dançando. É natural, coisa do ser humano, né? Não acontece nessa turma, tá? Deixar bem claro isso. Não acontece, não é o caso, não acontece nessa turma, mas eu chamo isso de vacinação. O que é a vacina? Já aconteceu em aulas minhas, de pessoas me chamarem e acontece muito com casal, porque casal tem intimidade, né? Casal tem intimidade um com o outro, então o relacionamento às vezes do casal e a intimidade que o casal traz para a aula faz com que eles tenham posturas que em geral a gente não teria com outra pessoa, se estivesse dançando com outra pessoa que não fosse meu par, né? Porque não tem intimidade. Então quando a gente está dançando com alguém que não é o nosso par, ai, desculpa, eu errei. Às vezes, quando está dançando com alguém que é o nosso par, foi você que errou. Não, foi você, foi você. Por quê? Por causa da intimidade. E já aconteceu em aula minha, e eu tenho o maior cuidado para que isso nunca mais aconteça, de alguém me chamar, não só entre casal, isso já acontece muito com quem é casal, mas já aconteceu com dupla que nem era casal. Da pessoa me chamar, tá dançando assim, eu vou brincar com você um pouquinho, é brincadeira, tô dançando com você, e a pessoa fazer assim, professor, por favor, me ajuda aqui. Corrige ela tá errando. Horrível isso, né? Horrível isso, não é? Já aconteceu. Aí a primeira vez que aconteceu, eu falei, meu Deus, eu nunca mais posso deixar isso acontecer na minha vida. Então eu sempre tenho que avisar a turma que isso acontece e às vezes a gente faz, não é por maldade. A gente nem percebe que está sendo indelicado com a outra pessoa. A gente faz porque quer ajudar. Mas é indelicado, é um jeito indelicado de ajudar. Então, por favor, nunca façam isso. Uma outra questão, outro probleminha que acontece, é às vezes a gente acredita que a gente está fazendo certo. É coisa de ser humano, né? A gente tem certeza que a gente está fazendo certo, que o outro é que está errando. Não, porque eu entendi, eu tenho certeza que eu estou certo. E a gente fica tentando corrigir o coleguinha. É outra coisa chata essa, não é? Às vezes a pessoa do outro lado que está tentando, a gente está com boa intenção tentando ajudar, mas a pessoa que está do outro lado pensa assim, caramba, ele é tão aluno quanto eu, chegou junto comigo, ele que está errando e eu estou aqui quieta, não estou falando nada, eu estou aqui quieto, não estou falando nada, ele está tentando me corrigir, deixa, você nem é professor, a outra pessoa está pensando isso, e aí a gente vê pela cara, pela fisionomia da pessoa que ela está desconfortável. Bom, um dos recursos que o professor usa é trocar os pares rapidinho, quando ele vê que o bicho está pegando. Viu que o bicho está pegando? Opa, vamos trocar os pares. Esse é um recurso que a gente usa. Mas um recurso que eu gosto bastante de usar é esse que eu estou fazendo agora. Evitem, nunca me chamem e digam, professor, corrija ele ou ela, porque ele ou ela estão errando. Nunca façam isso, pelo simples fato de que a gente não gostaria que fizessem isso conosco. E evitem corrigir o colega. Um jeito muito delicado para com a outra pessoa e com a turma, né, de gerar uma correção que você acha que é necessária, mesmo você achando que o outro que está errando, é assim, estamos aqui, né, eu acho que ela está errando. Professor, professora, me ajude aqui, por favor, eu não estou conseguindo fazer. Obrigado. Eu não estou conseguindo fazer, ainda que eu ache que ela é que está errando, mas nós estamos conseguindo fazer, seja por minha causa, seja por causa dela? Não, nós não estamos conseguindo fazer. Então eu não estou acusando ninguém e estou conseguindo a ajuda que eu preciso, que nós precisamos para acertar. Combinados? Maravilha, vamos lá. E qual é o melhor momento para você começar a agir?
é sempre o agora. Torne-se cada vez mais especialista em prever e prevenir problemas. Esta atitude com certeza vai te fazer reter e fidelizar melhor os seus alunos. Respondemos hoje algumas das inúmeras perguntas que professores e professoras nos enviaram. As que não conseguimos responder neste vídeo, responderemos nos próximos. Se você quer mandar a sua dúvida, mande para os contatos da descrição aqui do vídeo. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Todas as terças tem vídeo novo no Facebook, Instagram e YouTube. Se você ficou com alguma dúvida, mande pelo direct no Instagram, @professor Ivan Ribeiro. Até a próxima e lembre-se, o forró une as pessoas e transforma!